this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos embarcar em uma jornada fascinante por um dos campos mais interessantes da inteligência artificial, o aprendizado de máquina não supervisionado. O título da nossa apresentação é Desvendando Padrões Ocultos. Uma introdução às técnicas de aprendizado de máquina não supervisionado. E nós escolhemos esse nome porque ele captura perfeitamente a essência do que vamos discutir. Vamos falar sobre como podemos usar algoritmos para encontrar estruturas, grupos e insights valiosos em dados que, à primeira vista, podem parecer um completo caos. É a ciência de encontrar a ordem na desordem, sem que ninguém nos diga qual é a resposta certa. Vamos começar? Para organizar nossa conversa de hoje, eu preparei o seguinte roteiro. Primeiro, vamos solidificar a nossa base, entendendo o que é aprendizado não supervisionado e, principalmente, como ele se difere de seu irmão mais famoso, o aprendizado supervisionado. E entender essa diferença é crucial para nós. Depois, vamos mergulhar de cabeça nas técnicas e eu dividi nossa exploração em 3 grandes pilares. Nesse vídeo, vamos cobrir o início dessa jornada. Começaremos pela técnica 1, o agrupamento ou clustering, que é a tarefa que encontrar grupos naturais nos dados. Em seguida, vamos avançar para a técnica 2, a redução de dimensionalidade, que é uma ferramenta poderosa para simplificar muitos dados complexos. E, para fechar a primeira parte da nossa apresentação de hoje, vamos introduzir a técnica 3, as regras de associação, pensando em como descobrir relações interessantes como aquelas que vemos em sistemas de recomendação. Os outros tópicos, como desafios e conclusões, ficarão para a segunda parte da apresentação. Nosso foco é construir um entendimento sólido dessas 3 primeiras técnicas. Então, se você já se perguntou como a Netflix recomenda filmes ou como empresas encontram segmentos de clientes, você está no lugar certo. Então vamos ao que interessa. O que exatamente é esse tal de aprendizado não supervisionado? A palavra-chave aqui é não rotulados. Imaginem que eu entregue a vocês uma caixa com milhares de fotos de animais misturados, cães, gatos, pássaros, peixes. Mas nenhuma foto tem uma etiqueta dizendo o que ela é. A tarefa de vocês é organizar essa caixa. Isso é um problema não supervisionado. O objetivo do algoritmo não é prever um rótulo que já conhecemos, mas sim descobrir a estrutura que existe ali. Ele vai olhar para as características das fotos, orelhas pontudas, pelos, penas, escamas e começar a criar grupos por conta própria. A analogia que está no slide é perfeita. Organizar uma biblioteca sem saber os gêneros dos livros, você não sabe o que é ficção científica ou romance, mas pode agrupar os livros por similaridade. Aqueles com capa escura e naves espaciais vão para uma pilha, os com capa colorida e corações para outra. O algoritmo faz exatamente isso, mas com dados. Ele é nosso detetive de padrões. Para que não reste nenhuma dúvida, vamos colocar os 2 principais tipos de aprendizado de máquina lado a lado. No aprendizado supervisionado, nós agimos como um professor. Nós damos ao algoritmo um gabarito. Entregamos a ele milhares de e-mails já classificados como spam e não spam. O trabalho dele é aprender as regras para, no futuro, classificar um novo e-mail sozinho. O objetivo é prever uma resposta correta que nós já conhecemos. Agora, no não supervisionado,
Não há professor, não há gabarito. Nós somos exploradores em um território desconhecido. Entregamos ao algoritmo de dados de compra de milhares de clientes e pedimos encontre grupos aqui. O algoritmo não sabe o que é um cliente econômico ou um cliente de luxo, mas ele pode encontrar um grupo de pessoas que sempre compram na promoção e outro grupo que só compra lançamentos. O objetivo é descobrir a estrutura, não prever. Lembre-se, supervisionado é sobre previsão, não supervisionado é sobre descoberta. Com base bem definida, vamos para a nossa primeira grande técnica, o agrupamento, ou como é mais conhecido, clustering. O conceito é exatamente o que fizemos na nossa analogia dos animais e dos livros. A meta é particionar nossos dados em grupos, os chamados clusters, de forma que os pontos dentro de um mesmo grupo sejam muito parecidos entre si, e ao mesmo tempo muito diferentes dos pontos de outros grupos. Mas como o computador mede essa semelhança? Geralmente através de distância. Pontos que estão perto uns dos outros no espaço de dados são considerados semelhantes. Nos próximos slides, vamos explorar 3 maneiras diferentes de fazer isso, 3 algoritmos famosos: o K-means, o agrupamento hierárquico e o DBSCAN. Vamos começar pelo mais famoso de todos. O K-means é o carro-chefe do clustering. É simples, rápido e muito eficaz em muitas situações. Vamos entender o seu funcionamento passo a passo. O primeiro passo seria definir o K. O K em K-means é simplesmente um número, o número de clusters que você quer encontrar. Se eu quero dividir meus clientes em 3 segmentos, meu K é 3. Essa é uma decisão crucial para nós tomarmos antes de rodar o algoritmo. O segundo passo, inicialize. O algoritmo então sorteia K pontos aleatórios no meio dos seus dados. Esses pontos são chamados de centroides. Pense neles como as capitais iniciais de cada futuro cluster. O terceiro passo, atribua. Agora, cada ponto de dado do nosso conjunto olha para todos os Ks centroides e diz: qual deles está mais perto de mim? E então, cada ponto de dado é atribuído ao cluster do centroide mais próximo. A primeira divisão dos grupos é feita. No quarto passo, atualize. E aqui vem a mágica. Depois que todo mundo escolheu um time, os centroides se movem. Cada centroide se reposiciona para o centro exato de todos os pontos que foram atribuídos a ele. Ele se torna a verdadeira média do seu grupo. E o quinto passo, repita. O processo de atribuir e autorizar continua. Os pontos de dados olham para os novos centroides, talvez mudem de grupo. Se mudarem, os centroides se movem de novo. Essa dança continua até que os centroides parem de se mover, ou seja, até que os grupos estejam estáveis. Simples e poderoso. Mas e se eu não souber quantos grupos eu quero? E se meus grupos não forem bonitinhos e redondos como o Caminhos gosta? Para isso, temos outras abordagens. De um lado, temos o agrupamento hierárquico. A grande vantagem dele é que ele não te força a escolher um K. Em vez disso, ele constrói uma árvore de relações chamada dendrograma. Ele começa com cada ponto sendo seu próprio cluster e, passo a passo, vai fundindo os clusters mais próximos como se estivessem montando uma árvore genealógica dos dados. No final, você pode cortar essa árvore na altura que quiser para definir o número de clusters.
É ótimo para visualizar as relações de parentesco entre os dados. Agora, do outro lado, temos uma abordagem completamente diferente, o DBS-Scan, que é um algoritmo baseado em densidade. Pense em um mapa de uma cidade à noite. As luzes não estão distribuídas de forma uniforme, elas se concentram em bairros. Ele faz isso, procura por bairros de alta densidade de dados. Ele é fantástico porque consegue encontrar clusters como formato super complexos, como anéis ou curvas, e ainda tem a incrível habilidade de identificar pontos que não pertencem a nenhum bairro, classificando-os como ruído ou outliers. É o algoritmo ideal para limpar dados e encontrar anomalias. Ok, já sabemos como agrupar dados, mas agora vamos enfrentar outro problema muito comum no mundo real: a maldição da dimensionalidade. Parece um nome de filme, mas é um problema sério. Dimensionalidade é apenas um jeito chique de falar do número de variáveis, ou colunas, que temos em uma tabela de dados. Imagine uma planilha de clientes com 200 colunas: idade, cidade, renda, último produto comprado, tempo no site, etc. Ter muitas dimensões não só deixa tudo mais lento, mas também pode confundir nossos algoritmos. Em espaços com muitas dimensões, todos os pontos de dados acabam parecendo estar longe uns dos outros, e a noção de proximidade que usamos no clustering perde o sentido. A redução de dimensionalidade é a solução. O objetivo é criar uma versão resumida dos nossos dados, com menos variáveis, mas tentando preservar o máximo possível da informação original. É como tentar fazer uma sombra de um objeto 3D em uma parede 2D. Você perde uma dimensão, mas ainda consegue reconhecer o objeto pela sua sombra. E a técnica mais famosa para fazer essa sombra inteligente é o PCA, ou análise de componentes principais. O que o PCA faz é genial. Em vez de simplesmente apagar colunas aleatoriamente, ele cria novas colunas, que são combinações inteligentes das colunas originais. Essas novas colunas são chamadas de componentes principais. Pense num conjunto de dados como uma nuvem de pontos. O PCA procura a direção, o ângulo, através dessa nuvem, que melhor espalha os dados. Essa direção que captura a maior variância, a maior informação, se torna o primeiro componente principal, o PC1. Depois ele procura uma segunda direção, perpendicular à primeira, que captura o máximo da variância restante. Esse é o PC2. O resultado é que muitas vezes apenas 2 ou 3 primeiros componentes principais já conseguem resumir 80 ou 90% da informação que estava espalhada em dezenas de colunas originais. Assim, conseguimos trabalhar com um conjunto de dados muito mais simples, sem perder a essência da história que ele nos conta. E para fechar esse bloco de apresentação, vamos introduzir nossa terceira e última técnica de hoje, o aprendizado de regras de associação. Se o clustering é sobre agrupar quem, os clientes, as regras de associação são sobre descobrir o que eles fazem. O objetivo aqui é encontrar relações interessantes do tipo: se isso, então aquilo, dentro dos nossos dados. A aplicação mais clássica e fácil de entender é a análise de cesta de compras. Todo supermercado coleta dados sobre o que as pessoas compram juntas. O algoritmo de regras de associação vasculha milhões de notas fiscais para encontrar padrões. Ele pode descobrir, por exemplo, a famosa lenda urbana de que homens que compram fraldas às sextas-feiras também tendem a comprar cerveja. Essa é uma regra de associação. Essa técnica
é a base para muitos dos sistemas de recomendação que usamos todos os dias. Quando a Amazon diz clientes que compraram esse item também compraram, ela está usando regras de associação que foram mineradas do histórico de compras de milhões de usuários. O principal algoritmo que faz esse trabalho pesado é o a priori, que vamos detalhar mais adiante. Com isso, nós fechamos a introdução às nossas 3 grandes técnicas não supervisionadas. Olá novamente e bem-vindos à nossa segunda parte da nossa apresentação. No final do último bloco, introduzimos a ideia das regras de associação, a técnica por trás da análise de cesta de compras. Falamos sobre regras como se compra pão, então compra manteiga. Agora, a pergunta fundamental é: como sabemos se uma regra é realmente boa? Ou se é apenas uma coincidência? É para isso que servem as métricas. Elas são nossos indicadores de qualidade. Vamos analisar as 3 principais com muito cuidado, usando um exemplo prático. Imagina que somos donos de um pequeno mercado e analisamos as últimas 100 compras dos nossos clientes. A primeira métrica é o suporte. O suporte é simplesmente a popularidade de um conjunto de itens. Ele responde à pergunta: com que frequência esses itens aparecem juntos na mesma compra? Vamos supor que, das 100 compras, 5 delas continham pão e manteiga juntos. O cálculo do suporte é simples. 5 dividido por 100, o que nos dá 0,05 ou 5%. Isso nos diz que a combinação pão-manteiga não é super rara, mas também não é a mais comum. O suporte é nosso primeiro filtro. Se uma combinação é muito rara, talvez não valha a pena criar uma regra a partir dela. Agora, a segunda métrica, a confiança. A confiança mede a probabilidade ou a força preditiva da regra. Ela responde à pergunta: ok, das vezes que o item A foi comprado, quantas vezes o item B também foi comprado? Continuando nosso exemplo, digamos que, das 100 compras totais, 10 delas continham pão. Já sabemos que 5 delas também tinham manteiga. A confiança da regra se pão, então manteiga, é calculada dividindo o número de vezes que elas apareceram juntos. 5 pelo número de vezes que o pão apareceu, 10. O resultado é 5 dividido por 10, o que vai resultar em 0,5 ou 50% das vezes. O que isso significa então para nós na prática? Isso significa que metade das pessoas que compraram pão também levaram manteiga. Isso já é um insight muito mais forte. Uma confiança de 50% é bastante interessante. Mas a métrica mais inteligente de todas é o lift. O lift é o nosso fator surpresa. Ele nos diz o quanto a presença do item A aumenta a probabilidade da presença do item B. Ele responde à pergunta:
essa regra é realmente uma descoberta ou é algo óbvio? Para calcular o lift, precisamos de mais uma informação. Qual é a probabilidade da manteiga sozinha? Digamos que, das 100 compras, 20 delas continham manteiga, um suporte de 20%. A forma do lift é a confiança da regra dividida pelo suporte do item de consequência. No nosso caso, 50% nossa confiança dividido por 20% o suporte da manteiga. O resultado é 2,5. O que um lift de 2,5 significa? Se o lift fosse 1, significaria que comprar pão não altera em nada a chance de comprar manteiga. Não há relação. Mas um lift maior que 1 indica uma associação positiva. No nosso caso, 2,5 significa que um cliente que coloca pão no carrinho tem 2,5 vezes mais chance de colocar manteiga do que um cliente qualquer que entra na loja. Uau, isso sim é um insight valioso. É essa regra que justifica colocar a manteiga perto dos pães. Então, vamos resumir tudo o que foi dito. Suporte é popularidade, confiança é força e lift é relevância ou fator surpresa da nossa descoberta. Ok, já vimos a nossa teoria, os algoritmos, as métricas, mas onde tudo isso vive no mundo real? Como essas técnicas realmente geram valor? Vamos entrar em alguns exemplos práticos. Vamos começar com a segmentação de clientes, uma aplicação clássica de cluster. Imagine uma grande loja de e-commerce. Ela tem milhões de clientes. Enviar o e-mail de marketing para todo mundo é ineficiente e, francamente, chato. O que a empresa pode fazer? Ela pode pegar todos os dados que tem sobre seus clientes, como idade, localização, frequência de compra, valor gasto, categorias de produtos preferidas, e usar um algoritmo como o Caminhos para encontrar grupos. O algoritmo pode descobrir, por exemplo, 4 grupos distintos. O time de marketing, então, vai analisar esses grupos e dar nomes a eles, criando personas. O grupo 1, jovens, que compram pouco, mas com alta frequência, principalmente eletrônicos. Vamos chamá-los de entusiastas da tecnologia. Grupo 2, clientes mais velhos, que compram muito, mas poucas vezes ao ano, focados em produtos para casa. São os donos de casa. Grupo 3, clientes que só compram quando há grandes promoções. Os famosos caçadores de ofertas. Grupo 4, clientes que compram de tudo um pouco, sem um padrão claro. Conseguem perceber o poder disso? Agora, em vez de uma campanha genérica, a empresa pode criar 4 campanhas super personalizadas.
uma sobre os últimos gadgets para o grupo 1, outra sobre decoração para o grupo 2 e um alerta de Black Friday para o grupo 3. Isso aumenta drasticamente a chance de conversão. O clustering transformou dados brutos em uma nova estratégia de negócio. Mas e o que acontece depois que esses clientes entram no site? É aí então que entram os sistemas de recomendação, baseados em regras de associação. E essa é a nossa segunda grande aplicação. Sistemas de recomendação são a alma de empresas como Netflix, Amazon e Spotify. Eles são movidos pela ideia de que quem gostou disso também irá gostar daquilo. Quando você termina uma série na Netflix e ela imediatamente sugere outra que parece perfeita para você, não é mágica? É o algoritmo de regras de associação trabalhando. Ele analisou o histórico de milhões de usuários e descobriu regras com alto lift, como usuários que assistiram Stranger Things e Black Mirror têm uma probabilidade altíssima de gostar de Dark, consequentemente. E essa recomendação aparece para você. Agora, vamos mudar de marcha e falar de uma aplicação que envolve segurança e manutenção. A detecção de anomalias. Pensem no seu cartão de crédito. O banco tem um registro de todo o seu padrão de gastos. Você geralmente compra em supermercados e restaurantes na sua cidade, em horários comerciais. Esse é o seu cluster de comportamento normal. E quando de repente uma transação de R$ 5.000 em uma loja de eletrônicos em outro país aparece às 3 da manhã, um algoritmo como o DBScan teria esse ponto de dado e diria: opa, esse ponto está muito, muito longe do cluster de comportamento normal deste cliente. Ele não tem vizinhos, está numa região de baixa densidade. Ele seria classificado como um outlier ou uma anomalia. E é isso que dispara o alerta de fraude de seu banco, que te liga ou bloqueia o cartão. E isso se aplica a tudo. Encontrar falhas em motores de avião, analisando dados de sensores, ou detectar um ataque em uma rede de computadores. Por fim, uma aplicação que talvez seja menos óbvia, mas fundamental, seria a visualização de dados usando técnicas como PCA. Como um cientista que estuda o genoma humano, com dezenas de milhares de variáveis, pode sequer começar a entender seus dados. Ele não consegue pilotar um gráfico de 20.000 dimensões. Mas ele pode usar o PCA para esmagar essas 20.000 dimensões em apenas 2 ou 3 dimensões, em componentes principais, preservando a estrutura essencial dos dados. Ao plotar esses dois componentes em um gráfico de dispersão, ele pode, pela primeira vez, ver os pacientes com uma determinada doença formam um grupo visualmente distinto dos pacientes saudáveis. É uma ferramenta que transforma o inimaginavelmente complexo em algo que nossos olhos podem interpretar. Até agora,
falamos sobre o poder e as maravilhas do aprendizado não supervisionado. Mas, para termos uma visão completa e honesta, precisamos falar sobre as dificuldades. Usar essas técnicas não é simplesmente apertar um botão. Existem desafios significativos. O primeiro deles, e talvez o maior, é a validação difícil. No aprendizado supervisionado, é fácil medir o sucesso. O modelo acertou 95% das previsões. Mas no não supervisionado, não temos um gabarito. Se meu Caminhos encontrou 4 grupos de clientes, como eu sei que 4 é o número certo? Por que não 3 ou 5? Como eu sei que esses grupos são úteis e não apenas um agrupamento aleatório? A resposta muitas vezes não está na matemática, mas sim no negócio. O grupo encontrado faz sentido para a equipe de marketing? Conseguimos criar uma campanha para ele? A validação é muito mais subjetiva e exige um especialista no assunto. O segundo desafio é a sensibilidade a parâmetros. Muitos desses algoritmos são como instrumentos musicais delicados. Eles precisam ser afinados. No Caminhos, o resultado pode mudar completamente dependendo de onde os centroides começam aleatoriamente. No DBScan, a escolha da distância epsilon e do número mínimo de pontos é crucial e nada trivial. E uma pequena mudança nesses parâmetros pode gerar resultados drasticamente diferentes. Existe uma experimentação e experiência para encontrar a afinação correta. Terceiro, a interpretabilidade. Às vezes, o algoritmo nos dá uma resposta, mas não conseguimos entender o que ela significa. O PCA é um exemplo clássico. Ele pode te dizer que o componente principal 1, que melhor explica seus dados, é uma combinação de 0,6 vezes a renda, menos 0,3 vezes a idade, mais 0,7 vezes o número de cliques. O que isso representa no mundo real? Um índice de engajamento impulsivo? Dar nome e sentido dessas novas variáveis criadas pelos algoritmos é um desafio criativo e analítico. Por fim, a maldição da dimensionalidade, que já mencionamos, mesmo com as técnicas de redução. À medida que o número de variáveis cresce, a performance e a contabilidade dos algoritmos podem cair vertiginosamente. Entender esses desafios é o que diferencia um praticante júnior de um sênior em ciência de dados. Então, antes de concluirmos, vamos fazer uma rápida recapitulação para organizar tudo o que vimos hoje em nossa mente. Nós exploramos 3 famílias de técnicas: clustering, cujo objetivo é agrupar dados similares. A principal ferramenta que vimos foi o Caminhos, e seu grande caso de uso é a segmentação de clientes. Redução de dimensionalidade.
cujo objetivo é simplificar dados complexos. A ferramenta-chave aqui foi o PCA, e sua aplicação mais imediata é a visualização de dados. Essa foi a segunda técnica que nós estudamos hoje. E por fim, as regras de associação, com o objetivo de encontrar relações. O algoritmo principal é o a priori. E o exemplo clássico é a análise de cestas de compras. Cada uma dessas técnicas aborda um tipo diferente de problema, mas todas compartilham a mesma filosofia: a de que encontrar padrões sem um guia, sem um gabarito. Chegamos então ao final da nossa jornada. O que eu espero que vocês levem desta apresentação é que o aprendizado não supervisionado é muito mais do que um conjunto de algoritmos, é uma mentalidade de exploração. É a ferramenta que usamos quando nós não temos as perguntas certas, muito menos as respostas. É como ser um arqueólogo de dados, escavando cuidadosamente em busca de artefatos e estruturas escondidas que nos contam a história de quem são nossos clientes, como nossos sistemas funcionam e onde estão as oportunidades que ninguém viu. Ele transforma o dado bruto, o caos aparente, em conhecimento, em estratégia e, por fim, em valor. O poder do aprendizado não supervisionado é o poder da descoberta. Com isso, eu concluo minha apresentação e espero que tenha sido esclarecedora e que tenha despertado em vocês a curiosidade para explorar ainda mais esse universo fascinante. Mas agora eu gostaria de abrir espaço para as perguntas. Fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa sobre os tópicos que discutimos hoje. Deixem nos comentários as dúvidas e, o mais breve possível, poderemos resolver cada questionamento. Certo. Se não houver mais perguntas, eu quero agradecer imensamente a atenção e o tempo de cada um de vocês em escutar toda essa apresentação. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento e o meu muito obrigado.